Gog e Magog, a revelação chocante do cumprimento divino e o plano transformador de Deus no terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, quando o povo de Israel se via exilado em terras distantes. As águas do rio Quebar testemunhavam a dor e a esperança de homens e mulheres que clamavam a Yahvé por libertação. Assim, Eliaquim, um sacerdote fiel, erguia suas mãos ao céu, confessando as transgressões de sua nação e rogando pela misericórdia do Senhor. O templo de Jerusalém, que antes brilhava como o coração da adoração, agora era apenas uma memória distante, e a fumaça de sacrifícios não subia mais para as alturas. Eliaquim, profundamente afetado pela devastação e pelo exílio, observava a tristeza nos rostos de seu povo. Os rumores sobre Gog, o temido líder das nações do norte, e sua aproximação com um vasto exército, provocavam terror em cada coração. Lamentos ecoavam ao longo das margens do Quebar, enquanto homens destemidos em dias passados agora hesitavam, questionando a fidelidade do Deus de seus antepassados. Ali, sob a névoa cinzenta do amanhecer, Eliaquim refletia sobre as palavras enigmáticas de Ezequiel, que previam o confronto entre a nação de Israel e as forças malignas de Gog e Magog. Uma noite, enquanto o silêncio envolvia o acampamento e as estrelas brilhavam como testemunhas, Eliaquim se viu cercado por preocupações sobre a fé do povo. Afundado em orações fervorosas, ele buscava consolo na palavra de Deus. Foi nesse momento que o Senhor o visitou em sonho, sua voz ecoando firmemente: Eliaquim, não temais, pois em meio à calamidade, eu sou o seu refúgio e fortaleza. Veja! Gog se aproxima, mas eu enviarei um grande terremoto, e suas forças serão dispersas como folhas ao vento. Ao despertar, Eliaquim estava transbordando de fé e convicção. Ele convoca os líderes da comunidade, compartilhando a visão do Senhor e instigando em cada um uma centelha de esperança. Irmãos, não deixem suas almas vacilarem. Nosso Deus não falhará em suas promessas. Ele nos garantirá a vitória. Porém, embora as palavras de Eliaquim ecoassem e aquecessem os corações, as inseguranças brotavam como ervas daninhas. O confronto era iminente, e a sombra de Gog era uma presença constante em suas mentes. Enquanto Eliaquim orava pela proteção divina, Gog se aproximava, e preparativos tumultuados tomavam conta de seu povo. O desespero se mesclava com a determinação de permanecer fiel à sua herança. Eliaquim percebeu que a batalha que se desenrolava não era apenas física, mas também, e principalmente, espiritual. O verdadeiro inimigo era a dúvida que se infiltrava na promessa do Criador. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. À medida que as tropas de Gog avançavam, Eliaquim reuniu o povo em um ato de clamor coletivo. Nosso Deus é grande. Ele restaura e liberta. Olhem para o céu e vejam as promessas que nos foram feitas. Ele olhou para a linha do horizonte, onde nuvens escuras se acumulavam. No fundo de sua alma, a pergunta ressoava: será que Deus cumpriria sua palavra? A tensão e a expectativa pairavam no ar como um peso, e Eliaquim sabia que a resposta estava prestes a ser revelada em meio ao caos: a salvação de Israel seria despertada. Enquanto a noite envolvia o acampamento de Eliaquim, a atmosfera pulsava com uma mistura de temor e determinação. As vozes do povo, unidas em clamor, ressoavam ao redor do Quebar, ecoando suas súplicas e esperanças. Em meio a essa fervorosa adoração, Eliaquim não pôde deixar de sentir a intervenção divina prestes a ser revelada. Senhor, atende ao nosso clamor, gritavam homens e mulheres, as lágrimas misturando-se com a poeira do exílio. O fervor de suas orações parecia romper as barreiras do céu, enquanto Eliaquim, angustiado, se colocava entre o povo e o Senhor, buscando uma conexão direta. Desperta, ó Deus, e faze brilhar a tua luz sobre nós.
Acampa teus anjos ao nosso redor e dá-nos a sabedoria para enfrentar o que vem. De repente, uma luz intensa começou a brilhar acima deles, e Eliaquim percebeu que não era apenas metafórica. Olhando para cima, viu uma nuvem resplendente que descia, trazendo consigo uma sensação de paz. Uma voz suave, mas poderosa, ecoou na escuridão. Eliaquim, meu servo, escuta. A batalha será travada, mas eu sou o Deus que luta por vocês. Preparem-se, pois o meu plano se desenrolará como um mar que se abre diante dos meus escolhidos. Em meio à luz, Eliaquim viu visões da futura batalha. Gog, imponente e feroz, liderava suas tropas que se moviam com a confiança de uma tempestade. O exército de Israel, por outro lado, parecia pequeno e vulnerável, mas a promessa de força divina os envolvia como uma armadura invisível. Eliaquim compreendeu que a verdadeira arma não era a força militar, mas a fé inabalável no Senhor. A espada do Senhor é a adoração, afirmou Eliaquim em seu coração, enquanto se voltava para o povo. Vamos louvar ao Senhor em meio ao nosso medo. Vamos cantar, dançar e proclamar suas maravilhas. Pois assim como o Senhor libertou a nação de Israel da terra do Egito, Ele também nos libertará desta mão opressora. Com isso, os israelitas se uniram em músicas de louvor e dança. A atmosfera pesada começou a se transformar em um espaço de liberdade e celebração, e a presença de Deus tornava-se evidente no meio deles. Os corações antes angustiados agora pulsavam em harmonia, e Eliaquim sentiu a força da união, como um exército sob a proteção divina. Na calada da noite, Gog e seu exército se aproximavam, mas a batalha não seria como imaginas. Eliaquim viu o Senhor entre eles, como um guerreiro que peleja. As vozes de louvor e adoração alcançavam a esfera celestial, e uma nuvem de poder envolvia o povo. Gog sentiu a atmosfera mudar, uma inquietação tomou conta de sua alma, mas ele prosseguiu confiando na força de suas tropas. Naquele momento, Eliaquim percebeu que a verdadeira luta estava em persuadir o povo a permanecer em fé. Ele clamou: confiança no Senhor é nossa fortaleza. Ele nos prometeu que nossas lágrimas seriam transformadas em alegria, e nossas lutas, em vitórias. Levante sua voz e clame, pois a salvação se aproxima. Enquanto as tropas de Gog se preparavam, Eliaquim teve uma visão, um exército de anjos armados com luz e fogo, prontos para combater ao lado dos israelitas. A realidade da proteção divina se entrelaçava com a esperança ressurgente do povo. O temor começou a se dissipar como a neblina ao amanhecer. Porém, enquanto Eliaquim e os israelitas se preparavam, algo mais se desenrolava nas sombras. Uma presença mais sombria se abatia sobre Gog, um plano desconhecido e maligno organizando-se nos confins de seu coração. Algo terrível estava prestes a emergir. Estai alertas, pois o que se avizinha não é apenas um confronto físico, mas uma batalha espiritual que decidirá o destino de minha nação, Eliaquim sussurrou em sua oração. Ó Senhor, que a tua vontade prevaleça. E assim, enquanto a tensão aumentava e as tropas se encontravam a poucos passos do embate, um novo mistério se revelaria. O que Deus estava prestes a fazer naquelas horas sombrias poderia não só mudar a história de Israel, mas também redefinir os limites da aliança com aqueles que confiam em sua promessa. A batalha não era apenas contra Gog e sua hoste, era contra o poder da dúvida que ameaçava dominar os corações. A expectativa pairava, as promessas de Deus de libertação e triunfo estavam prestes a ser esculpidas na realidade. Enquanto a alvorada se aproximava, a tensão no acampamento pulsava como o batimento de um coração ansioso. Eliaquim, ainda envolto na luz da promessa divina que havia recebido, sentia a necessidade de se preparar e guiar seu povo. Ele se levantou, erguendo os braços, e clamou: o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa luz. Com ele, não temeremos nada, pois somos guiados pelo grande guerreiro. Os israelitas, revitalizados pela adoração, agora olhavam para Eliaquim com esperança. O som dos tambores ecoava ao longe, e a notícia da aproximação do exército de Gog fazia com que cada coração batesse mais forte. As aves, que antes cantavam serenamente, agora alçavam voo em bandos, como se pressentissem o tumulto que se avizinhava. Mas no acampamento inimigo, Gog não estava despreparado.
Ele observava os sinais do céu e os movimentos do exército israelita. O clima que rodeava suas tropas era carregado de uma estranha inquietação, uma sombra pairava sobre eles. Ele se aproximou de seus comandantes e gritou: "Não temam esses fracos. Eles são apenas um punhado de escravos fugidos. Hoje, provaremos a força do nosso domínio." Enquanto isso, Eliaquim virou-se em direção ao Quebar, clamando em oração por sabedoria e direção. O Senhor, em sua infinita bondade, respondeu-lhe mais uma vez, ecoando no íntimo de seu ser: "A batalha pertence a mim, Eliaquim. Confia em mim, e o plano eterno se revelará. Uma nova aliança está prestes a ser estabelecida, não apenas com Israel, mas com todos os que invocarem meu nome." Com a voz elevada, Eliaquim proclamou ao povo: "Hoje, não lutaremos com espadas, mas com o poder da adoração. Preparem-se para tocar os instrumentos, pois nosso louvor será um clamor, e esse clamor unirá os corações. Quando louvamos, o céu se abre e a terra treme." Os israelitas, como um só corpo, ergueram suas vozes em um cântico poderoso, e as notas de adoração atingiram os céus. As canções de louvor subiam como fumaça, trazendo a certeza de que a presença de Deus transcendia a situação. O acampamento inteiro parecia vibrar com a força de um tsunami, e Eliaquim sorriu ao ver que cada coração se tornava um instrumento nas mãos do Criador. Entretanto, nas sombras da batalha, algo muito mais sinistro se desenrolava. Gog decidiu convocar um sacerdote de seus deuses, buscando direções de forças obscuras. O sacerdote, envolto em trajes escuros, ergueu seu olhar, e com uma voz rasnante sussurrou: "É preciso um sacrifício. A vitória exige sangue." As palavras penetraram como um veneno nas veias de Gog. Ele percebeu que não se tratava apenas de uma guerra física, mas que forças do mal estavam manipulando seus desejos. Uma frieza tomou conta de sua alma, e a dúvida começou a germinar em seu coração: e se eles realmente forem escolhidos? Eliaquim, sentindo a mudança no espírito do campo de batalha, retornou à adoração fervorosa. "Escutai, ó céus! Escutai, ó terra! O Senhor, nosso Deus, se levanta em nosso meio. Grande será a sua manifestação." Enquanto as vozes de louvor ecoavam, Eliaquim percebeu uma nova realidade se formando em sua visão espiritual. O exército celestial, majestoso e impenetrável, avançava com ele. O poder da adoração tinha aberto uma porta, e os anjos estavam prontos para a batalha. E assim, no clima de expectativa, Eliaquim percebeu que a história do povo de Israel não estava apenas à beira de uma batalha, estava prestes a entrar em um novo capítulo da aliança, onde a verdadeira essência da fé e da adoração seriam reveladas de uma maneira tão poderosa que ecoaria através das gerações. O Senhor estava prestes a cumprir uma promessa muito além do que o homem poderia compreender. Enquanto o sol começava a despontar na linha do horizonte, iluminando o caminho, Eliaquim declarou com fervor: "O Senhor não só nos salvará, mas também transformará este lugar de desespero em um sinal eterno de sua glória." E naquele momento, uma sensação estranha de reverência e temor tomou conta de ambos os exércitos. O que seria esta batalha? E qual destino aguardava os que confiaram suspeitando nas promessas de Deus? Mais do que um confronto, eles estavam prestes a testemunhar o mistério do plano soberano de Deus ser revelado em uma manifestação gloriosa. Enquanto o sol se erguia lentamente, suas luzes douradas derramavam-se sobre as colinas e vales, iluminando ambos os acampamentos com um brilho intenso. Eliaquim, ainda sob a influência da presença divina, sentia o peso da responsabilidade que o cercava. Com um olhar decidido, ele se dirigiu a seu povo, palavras ardentes brotando de sua alma: "Levantem-se, guerreiros do Senhor. Hoje, não enfrentaremos o inimigo apenas com nossos instrumentos, mas com o poder da adoração que ressoa nos céus." A multidão respondeu, segurando os instrumentos que cintilavam à luz do sol. O som de liras e harpas começou a se entrelaçar com as vozes encantadas em louvor. A música se elevava, e Eliaquim sentiu a energia vital pulsando entre seus irmãos. Ele olhou para os céus, onde os primeiros sinais do exército celestial começavam a ganhar forma, como nuvens de glória que se moviam em direção à terra. Por outro lado, a atmosfera no acampamento de Gog era tensa e sombria. O sacerdote maligno,
ainda com o peso das palavras que acabará de pronunciar, ofereceu seus próprios cânticos em uma tentativa de invocar forças obscuras. Gog, sentado em seu trono, observou com crescente inquietação, sentindo que as divisões espirituais da batalha não eram meramente físicas. Ele começou a questionar a lealdade de seus homens, intuindo que algo maior estava em jogo. Preparem-se! Este sacrifício nos garantirá a vitória. Gog bradou, mas sua voz perdeu parte da firmeza e determinação que antes possuía. Suas tropas, antes ferozes e destemidas, agora olhavam para ele com desconfiança, questionando a validade das promessas sombrias que estavam prestes a selar. Enquanto a oração e o louvor se misturavam em um clamor unitário, Eliaquim prostrou-se em adoração. Ele clamou a Deus pelas promessas feitas a seus antepassados, recordando-se das palavras de Moisés em Deuteronômio: "O Senhor, seu Deus, vai à sua frente, ele pelejará por vocês, como fez em toda a jornada no deserto, diante dos olhos de todos para que vocês saibam que ele é o Senhor." Deuteronômio 1h30. O clamor crescente de adoração atraiu a atenção das forças celestiais. Sem aviso, um forte vento soprou, que parecia trazer consigo a própria respiração de Deus. Anjos desceram em tropas, rodeando Eliaquim e o povo de Israel, e o som de suas asas ressoava como o trovão. A visão do exército celestial deu uma nova vida aos israelitas, que se tornaram uma força indomável. Nesse momento, os céus se abriram e uma voz ecoou como o som de muitas águas. Eis que vos digo, Eliaquim. Eu sou o Senhor dos exércitos, e hoje estabelecerei um novo pacto com o meu povo. Esta batalha será um testemunho da minha fidelidade e um marco da aliança eterna. Os olhos de Eliaquim brilharam com a revelação do que estava por vir. Ele levantou as mãos, agora não apenas clamando, mas profetizando. E assim será, Senhor. Que nossa adoração seja o estandarte de nossa vitória. Ele exclamou. Enquanto isso, Gog, agora tomado pela incerteza, viu a nuvem de glória e sentiu um temor incontrolável se apoderar de seu coração. Ele tentou concentrar suas forças, mas a revelação de Eliaquim o atingiu como um golpe mortal. Era uma luta não apenas entre carne e sangue, mas entre a luz e as trevas. O desafio estava prestes a se desdobrar, e a narrativa do destino de ambos os exércitos estava nas mãos do Altíssimo. Gog começou a duvidar de sua própria fortaleza, enquanto Eliaquim e seu povo se preparavam para a manifestação final da soberania divina. E assim, em um instante que parecia suspendido no tempo, os últimos acordes de adoração ainda vibravam no ar, um prenúncio da batalha que se aproximava. O que seria esta revestição de poder? Como as promessas de Deus se cumpririam neste dia? Assim, as aspirações humanas e a soberania divina estavam prestes a se chocar de forma dramática, revelando o plano transformador que ecoaria nas histórias futuras. As primeiras notas de louvor contidas no acampamento de Eliaquim reverberavam através dos vales, ecoando como um silêncio sagrado que precede a tempestade. A música infundia coragem no coração dos soldados, enquanto Eliaquim permaneceu em posição elevada, erguendo seus braços em adoração. Ele lembrou-se das promessas do Senhor: "Não temas, porque estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus." Isaías 41:10. Aquela era a verdade que sustentava sua fé e ação, um compromisso vibrante com a causa do Altíssimo. A visão celestial começou a adquirir forma e estrutura, sopros de vento celestial moldando as fileiras angelicais em um poderoso exército. Os olhos de Eliaquim se encheram de esperança. Com Deus ao nosso lado, quem poderá nos resistir? Ele declarou, sua voz ascendendo ao céu. As tropas de Israel, encorajadas, uniram-se ao coro celestial, formando um som que se elevava como uma cidade de adoração diante do trono de Deus. Em contraste, a inquietação crescia nas fileiras de Gog. Ele observou seu exército, o espírito de dúvida infiltrando mesmo os mais valentes guerreiros. As palavras vazias do sacerdote maligno não pareciam mais tão convincentes. O que é mais forte, o nosso sacrifício ou o clamor dos justos? Um dos seus generais ousou perguntar. O olhar penetrante de Gog se fixou no homem, mas as palavras se perderam num sopro gelado que atravessou o ar. A dúvida se tornava uma sombra que começava a corroer sua confiança e determinação. Cada um dos dois líderes enfrentava agora um caráter de luta que ia além do físico.
Eliaquim ardia com a força da adoração e da confiança no Senhor, enquanto Gog tentava desesperadamente manter a imagem de invencibilidade, mesmo diante do abismo do medo visível. Os exércitos estavam em posição, mas a verdadeira batalha crispava-se nas esferas espirituais. Senhor dos exércitos, dá-me uma palavra de poder, clamou Eliaquim, e, obedecendo ao impulso divino, ele girou rapidamente seu olhar para o céu. Envie-nos, Senhor, seu manto de glória. Faça que as suas promessas se cumpram entre nós. A resposta do céu foi imediata e audível, um trovão poderoso que ressoou, fazendo a terra tremer sob os pés dos guerreiros. Eu sou o seu Deus, que não dormita nem dorme. A voz forte do Altíssimo se fez ouvir, infundindo vida e coragem nos corações dos filhos de Israel. Um clamor de louvor estourou como um vulcão contido, e a unificação do Espírito foi palpável, transformando cada nota e cada grito numa adoração arrebatadora. Do outro lado, Gog percebeu uma sequência de relâmpagos cruzando os céus. A presença do Senhor era inconfundível. O que está acontecendo? Ele gritou, mas a confusão em seus olhos só aumentava. Sentindo a pressão da batalha iminente, ele percebeu que suas forças malignas não eram páreo para o Deus de Israel. O medo se solidificava em seu peito, formando um nó que o impedia de agir. O tempo parecia estagnar enquanto os olhares se cruzavam, e Eliaquim, agora ciente da estratégia do Senhor, decidiu que estava na hora de agir. À frente, povo de Deus! Adorai, e a vitória será nossa. O novo pacto que o Senhor estabelecer agora servia como um estandarte de batalha. As tropas israelitas, agora unidas como nunca, avançaram, não apenas como guerreiros, mas como adoradores. As liras e harpas passaram ao ato da luta, um testemunho do poder de uma adoração fervorosa. E assim, enquanto o sol começava a se elevar no seu horizonte, um prenúncio de vitória se desenhava, mas não antes que a sombra do engano se aproximasse uma última vez. No meio do campo de batalha, o grito de um mensageiro cortou o ar. Gog e Magog estão marchando, prenunciando a chave de um novo mistério. Algo maior se aproxima, e a ira do Altíssimo será revelada. As promessas do Senhor não se limitavam às fronteiras do presente. A guerra que se desenrolava agora se conectava a um plano eterno, um desfecho que ecoaria nas gerações. Eliaquim sentiu a gravidade dessa realidade se intensificar. A revelação do que estava por vir deixava claro que a batalha não era apenas pela sobrevivência, mas por um legado de fé, esperança e um novo tempo de pacto que mudaria a face da história. O coração de Eliaquim pulsava rapidamente, não apenas pelo fervor da batalha iminente, mas pela certeza do compromisso do Senhor com seu povo. Ele sentia a atmosfera ao seu redor vibrar com uma expectativa sobrenatural. O dia do Senhor se aproxima! Exclamou ele, sua voz ressoando com poder. Hoje veremos a mão de Deus mover-se entre nós. As notas da adoração se entrelaçaram com o som do vento, e Eliaquim, imbuído de força, levantou seu estandarte. Adoradores de Deus, lembrem-se de que a batalha pertence ao Senhor. As palavras eram um eco de suas próprias convicções, cimentadas nas promessas manifestas. O exército de Israel, agora inspirado, seguiu seu líder, marchando em direção ao inimigo com uma confiança renovada. No entanto, Gog, percebendo o clamor vibrante que se erguia como uma barreira sagrada, sentia sua determinação vacilar. 600.000 homens não podem ser uma simples invocação de louvor, gritou, sua voz repleta de frustração e pavor. Preparem-se para a guerra. Todos prontos. Não podemos permitir que essa adoração nos derrote. Mas as suas palavras eram como pedras em um rio, sem poder contrário à corrente de fé que fluía do outro lado. Enquanto Eliaquim dirigia seu povo, uma nuvem espessa começou a se formar acima de sua cabeça. Era como se o céu estivesse sendo rasgado, e da escuridão surgia uma luz ofuscante. O que é isto? Perguntou um jovem soldado, com os olhos arregalados. Eliaquim sorriu, reconhecendo que a presença divina estava se manifestando de uma forma que superava qualquer expectativa. É a glória do Senhor. Segurem firme. O exército de Israel prosseguiu, unido em um coro de louvor e adoração, cada passo ressoando como um tambor de guerra. No entanto, em campo oposto, Gog havia perdido o controle.
O caos começou a se instalar entre suas fileiras. Retirem-se! Precisamos de uma nova estratégia, gritava ele impotente, enquanto os soldados olhavam para trás, aterrados com a presença do divino. Nesse momento, uma voz ecoou sobre as nuvens. Eu sou o Senhor, e esta é a minha batalha. A declaração poderosa reverberou entre os combatentes, surgindo não só como um convite, mas como uma sentença. Eliaquim, ouvindo a voz, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele já está agindo. O Senhor se levanta em nosso meio. As tropas de Israel, assim, se prepararam para o ataque decisivo. Com um louvem, invocamos a presença de Deus sobre nós, gritou Eliaquim. E mais uma vez, as trombetas da adoração soaram, um último chamado ao céu. A terra começou a tremer sob os pés dos que marchavam para a vitória. Gog, tomado pela frustração e pelo medo, olhou em volta e viu que seus homens estavam se dispersando, derrotados pelo poder sobrenatural que envolvia os valentes de Eliaquim. Ele viu a glória de Deus se manifestando e um terror incontrolável apoderou-se de seu ser. Não! Não pode ser assim! Ele vociferou enquanto sua voz se perdia em meio ao grito triunfante de Israel. Com o clamor que atravessava céus e terra, o momento decisivo se aproximava. Eliaquim levantou a mão para o céu, sabendo que o desfecho daquele dia não se tratava apenas de uma luta terrena, mas de um cumprimento divino que muitas gerações esperaram. Senhor, mostra-te forte entre nós. Vem, e que a justiça te guie. A resposta veio em forma de um relâmpago que cortou o céu, iluminando o campo de batalha. Uma onda de luz inundou as tropas de Israel, facilitando a visão do que estava por vir. Eliaquim, naquela visão, viu muito mais do que a luta pela sobrevivência, viu a luta pela eternidade. E enquanto Gog e sua tropa se preparavam para o contra-ataque, o discurso que ecoava não era apenas de palavras de advertência. Arrependam-se, porque o dia do Senhor está sobre vocês, bradou Eliaquim, entendendo que o chamado maior envolvia uma mensagem de arrependimento e reconciliação. As nuvens se abriram, revelando um exército celestial que emanava poder e proteção, como cumprindo o que está escrito em Salmos 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. O cenário estava armado, mas o maior mistério ainda aguardava para ser revelado, um plano divino que ofereceria não apenas batalha, mas uma mensagem de redenção para todas as nações. O desfecho daquela luta iria ecoar por gerações, e Eliaquim sabia que o que estava prestes a acontecer não iria apenas mudar seus dias, mas também desenhar as linhas do futuro que estava por vir. O céu estava em chamas com o esplendor da glória divina, e o eco das vozes jubilosas dos adoradores de Israel ressoava como um rugido de ondas sobre a costa. Eliaquim, com o coração ardente, erguia seu estandarte em resposta ao comando do Senhor, e o exército de Israel avançava, um só corpo, movido pela fé. Mas Gog, enredado no pânico e na incerteza, observava o colapso de sua estratégia. Ele gritou com fúria, tentando recuperar o controle sobre seus homens. Resistam! Levantem-se! O temor não deve governar as nossas almas. Contudo, o terror já havia se estabelecido nas mentes e corações de seus guerreiros, corroendo a coragem que um dia tiveram. As trombetas de adoração continuavam a soar, e Eliaquim, com os olhos fixos no céu, sentiu a presença do Senhor se intensificando. Eis que o Senhor se levanta em meu favor! Exclamou ele, a convicção em sua voz cortando o ar como uma espada afiada. Com a força do Altíssimo, marchamos para a vitória. Enquanto os exércitos se preparavam para o confronto, o som de um trovão reverberou pelo vale, como se a própria terra estivesse em expectativa, participando do combate espiritual. Eliaquim, indo além de suas percepções carnais, viu o exército celestial se posicionar ao lado de Israel. Havia uma força que ia além da compreensão humana, e Eliaquim sabia que esse era o sinal de que a vitória era garantida. Os soldados israelitas se aproximaram, e a atmosfera estava carregada com uma eletricidade quase palpável. O Senhor, que prometeu estar com eles, não estava apenas em espírito, mas agora manifestava seu poder em uma escala que desafiava a lógica. Eliaquim, então, se voltou para seu povo. Que cada um de vocês saiba que não lutamos contra carne ou sangue, mas contra poderes espirituais que nos desafiam. A cada palavra,
uma nova onda de ânimo envolvia seu exército. No campo oposto, Gog estava desesperado ao perceber que suas forças estavam se desintegrando. Retirem-se! Voltem! Gritou novamente, mas suas palavras pairaram no ar como ecos sem vida. O medo havia se infiltrado em sua própria liderança, e seus homens começaram a sucumbir ao terror que os envolvia. A presença do Senhor era um fogo que consumia a maldade, expondo a fragilidade da oposição. Neste instante, uma nova mensagem ressoou, não somente dentro do coração de Eliaquim, mas em toda a criação. Eu sou o Senhor dos exércitos, e a batalha é minha. Era como se uma onda de paz coroasse o exército de Israel, enquanto o terror se apoderava das tropas de Gog. Uma visão resplandecente encheu os olhos de Eliaquim, em seu espírito, viu a mão de Deus mover-se. Ele se ajoelhou, e ao levantar seus olhos, murmurou, Senhor, revela teu plano que ainda não compreendemos. Que a tua vontade seja feita. Então, a luz das nuvens se intensificou, formando uma auréola que iluminou toda a cena. Eliaquim ouviu o sussurro da verdade. Eis que, no desfecho deste dia, revelarei a todos as maravilhas do meu poder e um plano que transcende esta batalha. Preparai-vos, pois um novo tempo se aproxima, onde a adoração se tornará a chave para a libertação das nações. Enquanto o exército se preparava para o ataque, Eliaquim compreendeu que o clamor de seu povo não era apenas uma busca por libertação, mas um chamado ao arrependimento e à restauração. A visão do propósito de Deus se desdobrava diante de seus olhos, e ele bradou, batalhemos, sabendo que somos parte de algo muito maior. O dia se tornava um testemunho não apenas de forças em conflito, mas de uma providência divina em plena ação. E à medida que os elementos se alinhavam, Eliaquim pressentia que os laços do futuro estavam sendo tecidos, revelando o caminho de redenção que o Senhor preparava. Havia uma expectativa palpável, um mistério aguardando para ser desvendado. O Espírito sussurrou a Eliaquim enquanto os soldados de Israel avançavam, vereis a obra do Senhor, pois neste dia, as correntes da escravidão serão quebradas, e as nações saberão que eu sou Deus. E assim, com os corações inflamados e a fé inabalável, marcharam para o que seria um desfecho sem precedentes na história do povo de Deus, prontos para um novo amanhecer divino. O horizonte se tornava uma tela ardente enquanto o sol se erguia, lançando raios de luz sobre o campo de batalha. Eliaquim, ainda nutrido pela direção divina, olhou para seus soldados e viu refletida em seus rostos a determinação e a coragem que vinham do Senhor. A atmosfera estava impregnada de oração e de esperança, enquanto eles se posicionavam, prontos para executar o que Deus havia ordenado. No entanto, em meio ao fervor do exército de Israel, Gog se debatia em um mar de desespero. A insatisfação crescia entre suas fileiras, os murmúrios de insegurança se espalhando como fogo em palha seca. Onde está a nossa força? Questionou ele, tentando exercer influência em seus guerreiros vacilantes. Devemos nos reagrupá-los ou sucumbir ao medo? Mas ao olhar ao seu redor, viu que seus próprios aliados estavam começando a se afastar, um sinal claro da derrota que já tomava conta de seus corações. Enquanto Eliaquim erguia suas mãos, clamando ao Senhor, uma nuvem espessa pairava sobre o campo, cobrindo tanto Israel quanto seus oponentes. Um silêncio inquietante envolveu a multidão. Eliaquim, percebendo a manifestação da glória de Deus, começou a entoar cânticos de louvor. As palavras fluíam de sua boca como água pura, refletindo a esperança que sustentava seu espírito. Bendito seja o Senhor, que vai à nossa frente. Ele é a nossa luz e a nossa salvação. Então, a terra começou a vibrar sob seus pés, e um tremor sutil percorreu o solo. As nuvens se abriram, e uma luz brilhante se destacou, apontando diretamente para Eliaquim. O exército celestial, formado por anjos e querubins, desceu, preparando-se para a intervenção divina. O cântico de louvor se intensificou, e os soldados de Israel foram renovados com ânimo e fé. De súbito, uma voz estrondosa ecoou da nuvem, hoje, testemunhareis a salvação do Senhor. Esta batalha é minha, e o que está em jogo é maior do que a vida e a morte. O Espírito de Deus reverberava no vale, e Eliaquim sentiu a presença incontestável do Altíssimo. Ele sabia que o destino de muitas nações estava sendo escrito naquele momento.
Enquanto o exército de Israel avançava, Gog sentiu a tremenda pressão da força sobrenatural. O pânico tomou conta de suas tropas, e eles começaram a desbandar, em busca de segurança nas sombras da incerteza. O grito de Eliaquim se ergueu mais alto: coroai o Senhor com louvores. Ele é a vitória. À medida que a batalha se desenrolava, um vento forte começou a soprar, parecendo carregar consigo as esperanças e os sonhos de Gog. Ele olhou para os céus, implorando: Senhor, por que permites que me encontre em tal desespero? E então, em um vislumbre aterrorizante, percebeu que suas forças estavam sendo devoradas por uma verdade devastadora. Não havia escapatória da mão do Deus de Israel. Eliaquim, com seus olhos fixos na retaguarda de Gog, viu a realização do plano que Deus tinha prometido. Uma visão de uma nova aliança e restauração começava a desenhar-se como um arco-íris após a tempestade. Hoje, a soberania divina se manifestará, que os povos saibam que só existe um Deus. A emoção encheu seu coração e, com uma clareza renovada, ele entendeu: havia um propósito que ia além daquela batalha específica. Então, Eliaquim, em meio à confusão que irrompia, ouviu uma voz sussurrante que lhe disse: conduz o povo em adoração, pois isto abrirá portas para libertação e transformação. Diante daquela ordem celestial, seus lábios se moveram, e ele começou a clamar com fervor: ergam os cânticos! Adoremos juntos, pois o Senhor faz grandes coisas. A resposta não tardou. Enquanto as vozes de Israel se uniam em uníssono, uma onda de poder liberada do céu acariciou aquele vale, envolvendo todos em uma atmosfera de vitória indescritível. Os sons da adoração misturavam-se ao clamor de batalha, e Eliaquim percebeu que uma nova fase do plano de Deus estava prestes a se desdobrar, revelando um tempo em que a adoração seria a arma suprema contra a opressão das nações. O eco da verdade permeava-o. O Senhor não apenas lutava por aquela batalha, mas havia uma revelação mais profunda que preparava o caminho para um futuro glorioso. Eliaquim, agora revestido de poder, olhou para os céus e soube que muito mais estava por vir. Preparai-vos, povo de Deus! O amanhã se tornará um testemunho da soberania divina. E à medida que as nuvens se dissipavam e o sol iluminava o terreno, Eliaquim estava ciente de que a história da redenção estava em curso. E assim, enquanto a batalha espiritual se desenrolava, o inquietante plano do Senhor entrelaçava os destinos de gerações, prenunciando um tempo onde os verdadeiros adoradores, em toda a terra, se levantariam. O futuro se aproximava com promessas ainda a serem reveladas, um mistério que aguardava seu desfecho na fiel mão do Deus Altíssimo. Os ecos da adoração ressoavam pelo vale, enquanto os soldados de Eliaquim se moviam com nova força e determinação. A atmosfera estava eletrificada pela presença de Deus, e um senso de expectativa preenchia os corações. Eliaquim, com os olhos fixos no horizonte e seu espírito inflamado, clamou: adoradores, avante! O Senhor nos entrega a vitória nas mãos. Os guerreiros de Israel, agora galvanizados pela presença divina, avançaram em uníssono. Passos firmes ecoavam como o tamborilar de um céu que se abria. As vozes que louvavam a Deus se tornaram um poderoso grito, que se elevou acima da confusão do campo de batalha. A esperança iluminava os rostos cansados, e uma nova coragem brotou entre eles, como flores a despontar após a tempestade. Enquanto isso, Gog, aterrorizado pela desordem que se instalara entre suas fileiras, experimentava em sua alma o peso da culpa e do medo. Ao ver os seus aliados se dispersando, uma dúvida profunda se enraizou em seu coração: haverá escape para nós? Que pressentimos diante da ira do Deus de Israel? O olhar que antes era de arrogância agora se tornava de desespero, o peito arfando com a consciência de que não se opõe à força divina sem consequências. A nuvem de glória que outrora cobria o campo agora se tornava uma tempestade de palavras proféticas. Eliaquim, sentindo o fervor da presença de Deus, não conseguia se conter. Ele exclamou: escutai, povo de Israel! O Senhor não poupou a sua mão protetora, e a libertação está a caminho. E ao falar isso, um vento renovador soprava sobre aqueles que buscavam ao Senhor. O medo e a incerteza começaram a se dissipar como a névoa pela luz do sol. Naquele momento, uma visão se manifestou a Eliaquim.
Ele viu um futuro onde os adoradores se levantariam em todas as nações, proclamando a grandeza do Senhor, reunindo-se não apenas em batalha, mas em adoração e santidade. Bendito seja o Deus de Jacó! Ele nos preparou um lugar de restauração e paz. Proclamou Eliaquim, enquanto imagens vívidas da bondade de Deus preencheram sua mente. Gog, compreendendo finalmente que sua jornada ao confronto não era uma mera questão de poder militar, mas uma afronta ao Deus que mantinha a aliança com Israel. Quem é como o Senhor, que faz grandes coisas entre nós? Pensava ele, sufocando em sua própria revolta e incerteza. O derrotado, que antes pensava dominar, agora se via aprisionado na teia do desespero que havia tecido. Com um último impulso de fé, Eliaquim chamou: olhem para os céus. O Senhor está conosco. Ele não nos abandonará. Era como se as forças celestiais preparassem a cena para um desfecho glorioso. O sol, que já se mostrava em sua plenitude, parecia refletir a vitória já consumada nos reinos dos céus. E enquanto a batalha se intensificava e as tropas de Gog recuavam, uma nova ordem se estabelecia no céu. Eliaquim lembrou-se de um antigo mandamento que dissera: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Aquela promessa ecoava em seu coração, e ele percebeu que, como um pastor guiando suas ovelhas, Deus estava guiando seu povo para um novo amanhecer. Subitamente, uma luz intensa cortou as sombras da batalha, e uma voz celestial ressoou mais uma vez: o que prosperarás nesta batalha não é apenas uma vitória sobre a carne, é a vitória sobre as trevas que se levantam contra a luz. A verdade poderosa da promessa divina envolveu Eliaquim, e uma paz sobrenatural se apossou de seu coração. Ele sabia que o desenrolar daquela batalha representava um portal para um tempo onde a verdadeira adoração se levantaria em todas as terras. A batalha que travavam não era apenas por uma vitória momentânea, mas pela justiça e restaurar o verdadeiro culto ao Senhor. Assim, confiantes na promessa de Deus, Eliaquim e seu exército avançavam. No entanto, uma sombra tremenda se ergueu sobre o horizonte, um novo desígnio de Gog se formou, clamando pelo entendimento das forças das trevas. Uma profecia que ressoava desde tempos antigos trazia à mente de Eliaquim uma advertência. Mas o que está reservado àqueles que se opõem ao ensino do Senhor ainda não foi revelado à medida que os combates se intensificavam. Um novo plano do Senhor começava a se desvendar, revelando o papel de Eliaquim na eclosão de algo muito maior do que qualquer batalha. E a pergunta pairava no ar: que desafiadoras revelações aguardavam o povo de Deus em meio à tempestade da guerra? Na alvorada daquele dia decisivo, a tensão no ar era palpável, como cordas esticadas prestes a romper. Eliaquim, cheio do espírito de adoração, orava por orientação, sentindo que a vitória não dependia apenas da coragem de seu povo, mas da sua total entrega ao Senhor. Ele lembrava, em seu íntimo, do versículo que dizia: a guerra não é nossa, mas de Deus. 2 Crônicas 20:15. As invasões de um novo amanhecer iluminavam seu coração, e ele sabia que o que estava prestes a acontecer faria ecoar promessas por gerações. Enquanto Eliaquim unia seus soldados em uma formação de louvor, os exércitos de Gog se agitavam em nervosismo, sem saber o que fazer diante da força invencível da adoração. Gog, agora em um estado de profundo desespero, virou-se para os seus generais, gritando: se não lutarmos com força e crueldade, seremos destruídos. Mas as palavras dele soavam vazias. Diante da ameaça real representada pela luz que se formava sobre o campo, seus olhos estavam cheios de temor. Coração acelerado, Eliaquim lançou seus olhos para os céus, agora enxetes de nuvens resplandecentes. Ele sabia que a glória do Senhor estava manifesta e que os poderes do mal não haviam chance contra isso. Avante, povo de Deus! Hoje proclamaremos a vitória que vem do alto. As vozes unidas do povo traçavam um caminho de luz sobre a escuridão da batalha. A adoração fervorosa de Eliaquim se fundia com as vozes dos soldados, e a atmosfera estava tão carregada de fé que pareciam sentir a presença do próprio Deus. Hoje, mover-se-á a mão do Senhor entre nós! Exclamou Eliaquim, suas palavras ressoando no âmago da batalha. A liberdade e a justiça virão, pois o nosso Deus é fiel. Ele não nos abandonará nas mãos dos inimigos. Enquanto proclamava isso,
Eliaquim sentiu que algo estava prestes a acontecer, um desdobramento do plano divino que passava pela luta atual, mas que transcendia o momento. Do outro lado, a afronta de Gog se tornava cada vez mais evidente. Ele viu seu exército vacilar, e a sombra da dúvida agora se tornava uma realidade opressora. O que vale uma vitória se apenas nos tornamos meros instrumentos do fracasso? Pensou ele, enquanto visualizava sua derrota iminente. As palavras do sacerdote maligno sussurravam em sua mente, trazendo dúvidas destrutivas. Um relâmpago cruzou os céus, ecoando por toda a terra, e Gog começou a entender que aquela batalha não era apenas sobre a sobrevivência, mas um embate espiritual de proporções cósmicas. Com um clamor, Eliaquim convocou seu povo: cante, ó Israel! O Senhor é bom, e sua misericórdia dura para sempre. O som poderoso de sua voz misturava-se ao clamor da multidão, enquanto anjos descendo dos céus se preparavam para intervir. O campo de batalha se tornava um lugar de confronto não apenas físico, mas espiritual, onde o destino de nações estava sendo decidido. A adoração de Israel criava uma força invisível que ecoava em direções além de sua visão. Eliaquim, diante dessa realidade espiritual, viu a estrutura da batalha transformar-se, e com um toque de ousadia, exclamou: o Senhor se levantará. E as promessas que ele fez se cumprirão diante de nossos olhos. Enquanto isso, Gog, agora repleto de angústia e frustração, seguiu lutando contra a inevitável maré de derrotas que emergia. Mas à medida que a batalha se desenrolava, uma nova revelação se desdobrava no espírito de Eliaquim. O Senhor estava prestes a estabelecer uma aliança não apenas com Israel, mas com toda a humanidade que clamar por ele. Em meio ao clamor de seu povo, Eliaquim ouviu a voz de Deus ecoando em sua alma: Eliaquim, prepara-te, pois o que está por vir não é apenas um fim, mas um novo começo. A libertação verdadeira se estenderá às nações. O coração de Eliaquim pulsava com esperança e alerta ao mesmo tempo. Ele entendia que essa batalha era um prelúdio para um evento ainda maior, onde os corações endurecidos se voltariam em arrependimento e os cativos retornariam à liberdade. A perspectiva grandiosa de uma nova era se desenhava diante dele, entrelaçando o plano de Deus com o destino das nações. Enquanto os dois exércitos se preparavam para o confronto, Eliaquim, com uma centelha de determinação renovada, ergueu seu estandarte e gritou: aguentem firme, Israel! Hoje é o dia em que as promessas do Senhor se cumprirão. Enquanto a palavra se espalhava como fogo entre o povo, um novo mistério emergia, aumentando a expectativa da criação quanto à intervenção divina. E naquele campo, à medida que as vozes se elevavam e o vento soprou, Eliaquim sentiu que a batalha não era apenas uma luta contra Gog, mas uma guerra travada pelas almas do mundo a serem resgatadas. O Senhor, em sua supremacia, preparava a cada coração para o que estava por vir, um novo pacto de esperança, amor e libertação. Com isso, Eliaquim sabia que algo transformador estava prestes a acontecer. A batalha em si era um reflexo de um conflito maior, entre a verdade e a mentira, entre a luz e as trevas. Ele, portanto, se preparava para testemunhar o desdobrar do plano soberano de Deus. O clamor de seu povo encheu o ar, e eles estavam prontos para o que a divindade reservava. Nas balanças da eternidade, uma nova era de adoração se aproximava e a pergunta ecosava em seu coração: até onde alcançariam os efeitos dessa transformação? O escopo do plano divino apenas começava a ser revelado, e Eliaquim estava na vanguarda desse propósito eterno.